Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado. Confira os destaques dessa edição. 17% da população brasileira entre 25 e 44 anos estão obesas. Entenda como funciona o jogo Baleia Azul e os perigos que ele apresenta. Beneficiários do Bolsa Família e do Minha Casa Minha Vida passarão a receber via SMS orientações e dicas sobre finanças. Você vai acompanhar no Repórter Setorial uma série especial que começa hoje, o Trabalho no Futuro. E veja também. O que era absolutamente proibido até falar, agora é praticamente necessário acontecer. Hoje nós vamos falar sobre democratização nas escolas. Estamos recebendo o pedagogo, o supervisor aqui de Pindamonhangaba, supervisor de ensino, Paulo Ricardo Rosa, e ele vai abordar com a gente esse programa, que inclusive torna efetiva a ação do Grêmio Escolar. Para quem está em casa, eu também, né? A gente é do tempo que era proibido falar em Grêmio, agora o Grêmio é uma realidade. Já, já. Você confere essas e outras informações no Repórter Setorial que começa agora. Seja muito bem-vindo, este é o Repórter Setorial na TV digital e na web. Uma notícia nada boa, já são 240 mortes confirmadas devido à febre amarela. Segundo o Ministério da Saúde, foi confirmada 715 infecções da doença e mais de 3.000 notificações desde o início do surto. De dezembro do ano passado, início da epidemia da febre amarela, até o dia 27 de abril, o Brasil teve 392 suspeitas de morte devido à doença, sendo que 240 delas foram confirmadas pelo Ministério da Saúde. O mais recente boletim divulgado mostra também um balanço da distribuição de vacinas. Foram 23 milhões distribuídas nas regiões consideradas de risco para a disseminação da doença. E o estado de Minas Gerais foi o estado mais afetado. Registrou 165 mortes das 240 confirmadas pelo governo, o que significa um número de 68,75% do total. Em todo o país, 6 estados têm casos confirmados em 123 municípios. Uma pesquisa revela que o crescimento de obesidade é responsável por desencadear vários tipos de doença. Dados do Ministério da Saúde mostram que 17% da população brasileira entre 25 e 44 anos estão obesas. Ana sempre procurou ter uma alimentação saudável, mas durante muitos anos lutou contra a balança. Hoje ela se prepara para uma cirurgia que vai ajudar na redução de peso. Entre os motivos que a conduziram para essa decisão está a preocupação com a saúde. Eu penso lá no futuro, né? Porque já tem problemas na família, hipertensão, meu pai já infartou. Então, eu fico pensando assim, não quero chegar nos 30 com algum problema de saúde ou correndo risco de infarto ou algum outro problema. Em 10 anos, a obesidade cresceu cerca de 60% no Brasil. E os números são altos até mesmo entre os jovens. Dados do Ministério da Saúde mostraram que 17% das pessoas entre 25 e 44 anos são obesas. A pesquisa também mostrou que o crescimento da obesidade é responsável pelo desenvolvimento de doenças, entre elas a diabetes, que atinge 9% da população brasileira. Isso acontece devido à alteração metabólica que ocorre no organismo. A obesidade ela desenvolve uma alteração no organismo que vai determinar um quadro de resistência à insulina. Então, o que acontece? O obeso, por si só, por essa alteração da resistência à insulina, ele tem uma quantidade maior de insulina circulante. Então, ele não tem diabetes por falta de insulina, por déficit de insulina. A obesidade também aumenta o risco de doenças cardíacas. Ela é apresentada na pesquisa como um dos fatores que pode ter colaborado para o aumento de pessoas diagnosticadas com hipertensão, que hoje somam mais de 25% da população adulta no Brasil. A obesidade, ela eleva a pressão arterial da seguinte forma.
você aumenta o peso, né? Esse aumento de peso estimula algumas coisas dentro do organismo, mas principalmente o sistema simpático, vai aumentar a resistência vascular periférica e você vai ter a elevação da pressão arterial, tá? E a redução do peso também está diretamente relacionado com a redução da pressão arterial. Nessa luta contra a balança, é importante manter hábitos saudáveis e, se necessário, procurar a ajuda de um médico. Ele começa a ganhar peso, começa a ficar barrigudo, começa a ficar mais cansado, a roupa, que é o primeiro sinal, começa a apertar. Então, nessa hora, ele deve procurar o médico para poder fazer uma avaliação. Será que eu estou acima do peso? Estou com sobrepeso? Já estou obeso? O ponto inicial do tratamento, quando tem uma doença e que está relacionada com a obesidade, é, de fato, a perda de peso. Perdendo peso significativamente, ela vai facilitar o funcionamento do organismo. Pais de adolescentes estão preocupados com um jogo mortal na internet, conhecido como Desafio da Baleia Azul. Aqui no Brasil estão sendo investigados 130 casos de suicídio que podem ter sido resultado de jovens que chegaram ao final do jogo, e em todo o mundo a brincadeira já se tornou questão de saúde pública. O jogo tem ao todo 50 desafios, como se arriscar no alto de um edifício, desenhar uma baleia no corpo com uma faca ou gilete e, por último, cometer o suicídio. Os administradores passam as ordens às 4h20 da manhã, em grupos fechados na internet. A origem do jogo não é conhecida, mas os primeiros relatos foram registrados na Rússia. Aqui no Brasil, 130 casos de suicídios de adolescentes estão sendo investigados por suspeitarem de a causa ter sido o jogo. Por que um jovem teria o interesse ou a curiosidade de participar desse desafio? A psicóloga Vanessa Campos Silva acredita que isso possa ser um gatilho para os adolescentes com problemas emocionais. E também podemos considerar que a sociedade está cada vez mais doente psicologicamente falando. Então, cada vez mais sentindo estresse, ansiedade generalizada, depressão. E isso engloba, por sua vez, também a faixa etária dos adolescentes. Então, eles também estão ficando doentes junto com essa sociedade também doente. Um projeto de lei propõe aumentar em 1/3 a pena para quem induzir ou investigar por meios digitais a automutilação e o suicídio. Mas, por enquanto, os administradores do jogo Baleia Azul podem ser indiciados por homicídio. E essas pessoas, então, ditas como curadores, elas poderão, então, vir a responder pelo induzimento ao suicídio, já que a pessoa que comete o suicídio, ou que tenta cometer o suicídio e às vezes nem consegue, eles não respondem pelo ato. Então, a pessoa que induz, no caso, poderá, então, esse curador vir responder pelo induzimento ao suicídio. Isso se a pessoa for, que eles estão abordando, seja plenamente capaz, porque caso essas pessoas não forem plenamente capazes, eles poderão vir responder por homicídio ou tentativa de homicídio, de acordo com o que desencadear a situação. Agora, é interessante também reportar que nessas metas que eles colocam para as pessoas, se dessas metas estiverem outros tipos de crime, por exemplo, ele tem uma meta de roubar ou de matar, certamente ele também poderá vir a responder como partícipe desses outros atos que esta pessoa estaria cometendo. Mudanças no comportamento, no humor, horas de exclusão social e na internet são características de crianças que participam desse jogo e sinais para os pais ficarem alertas. Que a família sempre esteja aberta a diálogo, onde traga situações prazerosas, conversa olho no olho, as relações interpessoais dentro de casa, e onde os pais mostrem aberto a qualquer dúvida dos seus filhos. Qualquer que seja a dúvida, mostre aberto, sem preconceito, sem estereótipos. Até como eu disse anteriormente, tem preconceito contra as doenças psicológicas, há uma rejeição, mas é uma doença como qualquer outra, que requer tratamento, diagnóstico. De olho nos filhos, os pais podem mudar essa triste realidade. As pessoas realmente que possuem parentes, que têm que ter pais, tem que ter o máximo de cuidado, verificar celular, verificar onde os filhos estão, com quem os filhos estão comunicando, porque é uma situação muito desagradável, muito perigosa. Então a gente pede aos pais o máximo de cuidado aí
com os filhos, para que essa situação, para que eles não consigam abordar e se abordar não tenha o efeito que eles desejam. A Caixa Econômica Federal vai prestar assessoria financeira para os beneficiários do Bolsa Família e do Minha Casa Minha Vida, que passarão a receber orientações e dicas sobre economia e finanças enviadas via SMS. Acompanhe. Poupar ou gastar sem correr o risco de ficar no vermelho. Como utilizar melhor o salário do mês? Questões que parecem simples, mas difíceis de serem praticadas. Beneficiários do Bolsa Família e do programa Minha Casa Minha Vida vão contar a partir de agora com esse serviço da Caixa. Orientações de como não gastar por impulso e administrar melhor as finanças vão ser enviadas pelo celular por meio de SMS. Esse é o objetivo da Caixa Federal. O banco vai investir em plataformas e projetos desenvolvidos por startups, que são pequenas empresas de tecnologia. Algumas dessas empresas já foram selecionadas para prestar serviços que têm como foco a população de baixa renda. Se você poupar pequenas quantias, isso pode lhe ajudar numa situação de imprevistos? Aí, na sequência, a gente traz uma informação de que, de grão em grão, a galinha enche o papo, né? Com pequenas quantias diárias, eu posso chegar a ter uma poupança que eu não tinha me atentado ou me preparado para isso. 2 milhões de reais vão ser investidos no programa Desafio de Negócios de Impacto Social. Os recursos vão vir do Fundo Social Ambiental, geridos pela Caixa. O público-alvo corresponde a 55% dos clientes de pessoa física da instituição. No Brasil, as exportações de soja e minério de ferro são as principais responsáveis pelo saldo positivo registrado na conta de transações correntes. Veja. As exportações de soja e minério de ferro estão ajudando o Brasil a registrar um saldo positivo na conta das transações correntes. Em março, as exportações de soja cresceram 16%, com um saldo positivo de 1,397 bilhão de dólares. Na contagem do primeiro trimestre do ano, a saída do produto foi de 40%. A estimativa do Banco Central é que o superávit em transações correntes ultrapasse os 1 bilhão e 400 milhões nos próximos meses. Segue o repórter setorial. As inovações tecnológicas, organizacionais e de mercado têm impulsionado profundas transformações no mundo do trabalho. Diversas profissões com conteúdos inovadores têm sido criadas, tendo em vista se associar ao ritmo dessas mudanças. Você vai acompanhar no Repórter Setorial uma série especial que começa hoje, O Trabalho no Futuro. O futuro reserva uma vida diferente. As tecnologias de hoje serão obsoletas em pouco tempo, assim como algumas de 5 anos atrás já são ultrapassadas hoje. Ao mesmo tempo, uma volta ao passado é proposta por necessidades como a de uma vida mais saudável e sustentável. Tudo isso certamente vai revolucionar o modo de viver e também o de sobreviver. O nosso ganha-pão, o trabalho, já passa por uma revolução que acabou com 40% dos cargos em 10 anos. E a tendência no cenário mais conservador é de continuidade dessas mudanças. Mas não se surpreenda se o ritmo for ainda mais intenso. E para os brasileiros, o trabalho no futuro ainda reserva outras mudanças. Com reforma trabalhista sendo discutida pelos representantes, as relações entre empregados e empregadores também podem ser alteradas bruscamente. Por isso, está na hora de você se preparar para essa revolução. Acompanhe o comentário de hoje. Amigos, a Justiça Federal de Curitiba não vai deixar que Lula faça palanque da audiência que terá com o juiz Sérgio Moro agora, dia 10.
Por decisão em ação de interdito proibitório, fica proibida qualquer manifestação na periferia da sede curitibana do tribunal para assegurar tranquilidade ao juízo em desenrolar a oitiva do réu. Lula é réu na ação, acentua a decisão judicial no interdito proibitório, e as manifestações não podem ser confundidas com baderna. A Constituição admite a manifestação, mas não admite baderna. Os órgãos de segurança vão impedir qualquer manifestação nessa periferia. Pode acontecer lá fora. Mas o juiz Sérgio Moro tem usado a rede social para pedir que nem manifestantes pró nem contra venham a Curitiba nesse dia para não atrapalhar a chance que o presidente, o ex-presidente da República, tem de falar em sua própria defesa. Tá aí, vamos ver como é que vai terminar essa história, porque as manifestações estão sendo convocadas pelo PT, pela CUT, para desde hoje até o dia 10, o povo encher as praças lá. Vamos ver como é que vai terminar isso. Tomara que termine bem. E no próximo bloco você vai acompanhar a segunda parte da série especial, O Trabalho no Futuro. O repórter setorial faz um breve intervalo. Voltamos já.